Mais um Pode Só Pra Elas. Sejam muito bem-vindas. Você que está aqui conosco, nos acompanhando no nosso canal no YouTube, no Instagram, sejam todas muito bem-vindas. O Pode pensado em você, que faz parte do Elas. Jaqueline Bosa, seja muito bem-vinda mais uma vez, minha amiga. Como você está? Estou ótima. Nossa, mais um. Tô empolgada de novo. Menina, olha, uma mulherada que tá passando por aqui, hein? Não é? Só mulher de poder. Toda vez eu fico empolgada, que é isso? E os nossos assuntos estão ficando bons, hein? Estão Tá esquentando, né? Eu tô feliz pelo nosso projeto, e você? Também. E você que tá em casa, tá gostando do nosso projeto? Comenta aqui pra nós, já aproveita e compartilha mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre liderança feminina com ela, nossa convidada especialíssima hoje, de poder. Ela é líder, ela é mãe, ela é professora, vereadora e agora líder da Câmara Municipal na nossa cidade. Ivonete Lacerda, seja muito bem-vinda. Como você está? Que prazer recebê-la. Mulher de peso. Muito obrigada pelo convite, Simone, e muito prazer, Jaqueline, conhecer você. E, nesse momento, né, eu me sinto honrada de participar desse pod, juntamente com outras mulheres que também são empoderadas. Estou, assim, muito feliz de fazer parte, né, desse lugar que toda mulher merece estar, né? É um lugar de empoderamento, né, e que esse empoderamento seja o melhor, tanto para o nosso convívio e também para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Nós queremos te agradecer porque prontamente aceitou o nosso convite. Muito obrigada. Quando nós convidamos Ivonete Lacerda, na mesma hora ela disse, pode contar comigo, porque se pode só para elas, pode comigo também, né? E aí nós conversamos um pouco a respeito de tudo que nós temos trazido aqui nesse podcast, e ela escolheu um tema que por muitas vezes é um mito, né, para as mulheres, que é a questão da liderança feminina. E para você, Jaque, o que é essa questão da liderança? Antes da gente conversar um pouquinho com a Ivonete, conta para nós. O que você pensa sobre isso? A liderança, ela pode ser aprendida, né? Mas também tem muito líder nato. Muito líder que vem de berço. Eu acho que as mulheres são líder nato. O que você acha, Simone? Eu acredito que a liderança, ela é intrínseca. E você, Ivonete, o que você pensa? Você que é uma mulher hoje líder de outras mulheres, hoje líder dos líderes da nossa cidade, como que é para você estar na liderança, né? Foi também diretora da escola por 7 anos. O que está dentro da liderança na essência do ser feminino? Então, Simone, acredito eu, assim como a Jaqueline disse, né? Algumas pessoas nascem, é nato, né? A liderança, né? Algumas se aprendem, realmente é verdade, né? Com o passar dos anos a gente aprende, mas eu acredito, né, como cristã, a Bíblia ela deixa exemplos claríssimos de mulheres que foram grandes líderes naquela época. E isso não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, de mulheres que se destacaram na política, como comerciante, mulheres que foram professoras, mulheres que foram donas de casa, assim, juíza, e na simplicidade, às vezes, do lar, ela também era a líder. Então, a gente vê que a liderança, né, as mulheres, ela tem ocupado cada vez mais, né, esse espaço, e eu acho que é muito justo, porque a partir do momento que a gente, né, tem uma família, nós conseguimos ser líder na nossa casa, através dos nossos filhos, e essa liderança, ela vai encaminhar para o bem ou para o mal, se nós formos boas ou se a gente for péssimas líderes. Então, isso é muito importante, nós, como mulheres, precisamos ter isso na nossa mente, porque nós podemos fazer a diferença em toda uma comunidade através da nossa liderança. E eu creio que, né, através desse longo período que eu já estive, né, caminhando no meu trabalho como educadora, né, enquanto diretora da minha escola, foi ali que eu alcancei, assim, de fato, né, mais força e mais, não vou dizer um empoderamento, mas aprendi mesmo um pouco mais, e isso me deu, né, força para que hoje eu estivesse alcançando um outro patamar, né, participar de outra forma de liderança e alcançasse hoje o que eu estou de fato exercendo. Me sinto assim muito feliz de fazer parte, né, desse grupo de mulheres empoderadas, né, que é importante. A gente fica muito feliz de verificar as possibilidades, né? Porque a gente estava conversando sobre isso. Nós víamos a maioria dos líderes eram homens. E agora nós temos verificado a expansão do feminino nas lideranças dentro das igrejas, na política, dentro de casa hoje, a mulher retomando a liderança do seu lar, porque por um bom tempo a mulher ela quis se igualar ao homem, e agora ela vem voltando para esse lugar de administração, né, de acolhimento aos filhos, de reestrutura desse lar, que é o que você disse, de estar bem
para trazer essa liderança equilibrada, feminina para o lar, ou por onde ela passa. Como é que é isso para vocês? Eu acho isso interessante, porque nós víamos uma grande quantidade de homens, né? Porque a gente vem de uma comunidade patriarcal e a gente ali, você falou sobre a Bíblia, né? Não se contava mulheres e crianças, mesmo mulheres líderes na palavra de Deus. E aí a gente começa a perceber que a mulher, ela volta a essa essência, ela entende esse seu lugar. Como é que é isso para vocês? Me conta um pouquinho, Jaque. Como que você vê isso? Ivonete, como que é para você retomar esse lugar, ascender, né? Crescer a cada dia mais, galgar esse degrau cada dia maior, entender esse lugar do feminino, da mulher? Como é que é isso para vocês? Para mim é um desafio, né? Equilibrar? Porque assim, desde o começo da minha carreira, eu sempre fui muito líder, assim, né? Por isso que eu falei, tem questão de ser líder nata e de aprendizado. Sim. Eu sou uma boa ariana, não sei se vocês acreditam nisso, mas eu sou uma líder nata. Eu adorava mandar nos coleguinhas, entendeu? Nas crianças. Já tem essa Já força, tem né? esse ímpeto, sabe? Sim. Então, é uma coisa que foi desafio para mim, porque é um gosto de estar no mercado de trabalho. Então, equilibrar com ser líder dentro de casa também não é fácil. E para você, tá sendo desafio também? Então, é uma coisa interessante, eu gosto sempre de falar da minha história, sabe? Sim. Uma história muito simples. E quando eu comecei, antes de conseguir chegar à faculdade, cursar o curso de matemática, depois pedagogia, antes disso eu trabalhava numa confecção, onde eu comecei assim lá nos 15 anos, fazendo a coisa mais simples, né, que hoje em dia é normal, arrematadeira, vai lá. E eu muito novinha ainda comecei no meu bairro, e depois eu fui mudando de confecção, né, trocava com uma outra e fui aprendendo a costurar, depois fui aprendendo a fazer tudo que a confecção oferecia, eu sabia fazer. E depois eu me tornei a gerente para ensinar as outras pessoas que às vezes passavam por ali. Ou seja, eu tive a oportunidade de começar a liderar num local que às vezes as pessoas assim, né, menosprezam, trabalho. Não, a gente precisa valorizar essas pessoas. E eu sempre gostei de valorizar a coisa mais mínima mesmo que a gente tem. E foi ali que eu comecei a aprender a ensinar outras pessoas. E dali eu resolvi fazer faculdade, saí do ensino médio, estudava à noite, coisa que muita gente hoje eu vejo lá, meus alunos às vezes, né, trabalham durante o dia, estudam à noite. E ali tem uma função, né? E aquilo ali me trouxe no lugar que eu estou hoje. Porque eu aprendi a liderar no simples, né? Fui me moldando, porque eu acho que tudo, né, são fases. Me moldei, fui para a faculdade. Ali também eu aprendi uma outra forma, fui para uma sala de aula, primeiro aprendi a liderar uma sala, que tem 40 alunos, normalmente, e aí, a partir daquilo ali, falei, não, quero um novo desafio. O novo desafio foi ser diretora. E aí, liderar mais de 1000 alunos. Quanto tempo? E aí, eu fiquei 7 anos na liderança da escola, por 2 mandatos, né? Onde a comunidade me conhece, onde a comunidade me abraçava, estava junto comigo em todos os momentos, né? Onde os alunos me respeitavam, que é uma coisa que eu prezo muito, né? Com muito carinho, se trata a todos, você tem uma reciprocidade, né? Nessa parte. Então, assim, depois dessa liderança ali, onde eu lidei com muita gente, né? Todos os dias, chegar nesse lugar hoje, né? É um desafio, né? Através de vários passos, uma liderança pequena, uma liderança média, para chegar a uma liderança numa cidade, né? De estar à frente, de tentar fazer o melhor por uma cidade. Então, são passos que a gente vê que a mulher ela tem capacidade, sim, tendo em vista que nós somos uma maioria. Né? Nós temos aí no censo aí que a maioria da população é mulher. Então a gente vê que nós temos essa potencialidade. É muito bom nós estarmos, né, à frente de algo que a gente vê e que vai dar certo. Isso é a melhor parte, né? Que está dando certo. Que é importante a nossa presença ali. Sim. Isso é importante. A gente se sentir, né, bem e ver assim, não, poxa vida, está evoluindo. Algo mudou. Consegui alguma coisa, consegui um progresso. Sim. Assim como eu me sentia lá na escola, quando eu fazia algo diferente e que dava resultado, estou me sentindo agora. Então, eu espero que isso possa cada dia mais, né? Eu sei que aumenta os desafios, sim, aumenta os problemas, mas, assim, que vai aumentar também os resultados. E a gente tem que ter esse foco. E além do foco, a gente pensar que existe uma estratégia por trás de tudo isso, né, Jaqueline? Você como estrategista, né? Nós, assim, pensarmos que não é de forma emocional apenas, né? Porque nós somos vistas como aquela traz com muita emoção, que é muito impulsiva, que resolve as coisas com muita gana em cima dos sentimentos, que mulher não pensa para falar, que mulher não pensa para agir. Peraí, vamos avaliar o nível de consciência a respeito dessa fala. Porque se uma mulher ela não tiver uma estratégia, bagunça tudo. Mas se ela gera um nível de consciência, a partir dessa consciência, ela gera uma estratégia para liderar, o que pode acontecer depois de tudo isso? Contem para mim.
falar, Jaqueline, você como estrategista. Então, hoje eu vejo, porque eu vim do setor bancário, né? Eu trabalhei 15 anos no banco. E hoje eu vejo que a maior parte da liderança do banco é feminina. Muito bom. E por que isso? Por causa da empatia, né? Então, a empatia, ela com o seu subordinado, com o seu colaborador, ela é essencial para a liderança dar certo. Porque se você não tiver uma conexão com ele, não adianta, né? Você vai tentar mandar e ele simplesmente vai entrar no ouvido e sair no outro. Você tem alguma história assim parecida? Olha, Deve ter eu muitas, né? tenho várias. E é interessante, sabe, Jaqueline? Essa palavra empatia, né, atrelada a essa ideia de liderar, ela é muito importante. O bom líder é aquele que abraça todos, indiferente de quem seja. É aquele que senta, conversa, planeja, porque sem planejamento realmente é impossível algo dar certo. Sim. E eu vejo que todos dentro, né, que seja dentro de um setor da escola, que seja dentro do setor da confecção, que seja lá dentro do setor da Câmara, né, nos 3 lugares diferentes que eu tô, né, já atuei, né, e agora estou atuando, o sentar, o conversar, o tratar as pessoas olhando nos olhos, essa parte de empatia, ela precisa ser muito viva. Porque para que você consiga, né, liderar, as pessoas têm que de uma certa forma, assim, gostar do seu trabalho. Dentro da terapia, a gente chama isso de rapport, né? É a pessoa que olha para você, ela fala assim, eu posso confiar em você. Eu posso entregar a você os meus segredos, a minha confiança, para que você possa me ajudar a solucionar o meu problema, não é isso? Mais ou menos por aí, né? Você imagina você ir ter um grupo igual na minha escola, eu tinha mais de 100 funcionários. Né? Não agradar um ou outro, tudo bem, mas você tinha ali mais 99 para você tentar agradar e fazer um trabalho coerente que vai, assim, trazer um certo, né, conforto, uma coisa boa, né, para todos os demais. Então, assim, isso sempre foi o meu alvo e a minha vontade. Tentar manter todos, pelo menos 99% unidos com o mesmo pensamento que eu tinha. Uhum. O planejamento, eu acho que ele é importante. Hoje mesmo nós estamos, né, esses dias a gente tem sentado, né, lá na Câmara para planejar. Hoje mesmo terei uma reunião para fazer esse planejamento. Por quê? O planejamento é essencial para algo dar certo. Se não tem planejamento, igual numa casa que não tem planejamento, a gente vê como que isso, né, de uma certa forma, vai respingar em todos da família. Então, a mesma coisa acontece na empresa, acontece na política. Quem vai sofrer se não houver planejamento? A população. Então, a gente está num lugar, né, de liderança, a gente tem que pensar nisso. Que se eu não faço o meu trabalho corretamente, algo vai respingar em alguém. Então, a minha preocupação sempre isso, foi fazer bem feito. Se eu pegar para fazer, vamos fazer bem feito. Planejar, cuidar, para que todos sejam assim, estejam ali da melhor forma, né? E fazendo a sua parte, né? Porque são várias funções. Sim. Então, se todos fizerem a sua parte da melhor forma, no final a gente vai ter um resultado muito melhor. Então, eu acredito muito nesse planejamento. E eu tenho... Sim, pode falar. A liderança é muito questão também de você conhecer o que o outro é bom, né? Exato. O que aquela pessoa pode desenvolver o melhor dela para ela conseguir entregar o melhor que pode ser feito naquela área, né? Com certeza, Jaqueline, quando a gente faz né, esse tipo de análise, eu acredito que, assim, remanejar as pessoas de uma forma, né, que a gente vai observar o que ela faz melhor. Então, vamos remanejar. Às vezes ela precisa de uma gratificação para fazer aquele outro trabalho que talvez tenha uma dificuldade mais maior, né, mas ela tem aquela habilidade. Então, toda essa visão, ela precisa ser de quem é líder. Então, essa liderança, ela precisa estar atenta a esses tipos de coisa para que o serviço flua melhor. E questão, assim, de inteligência emocional, o que mais você identifica que um líder precisa ter? Então, a primeira coisa que eu acho, né, assim, a empatia. Você falou a palavra, a empatia, ela precisa ser uma das, assim, das coisas mais fortes entre um grupo. Porque se eu tenho empatia de uma certa forma com todos, eu vou conseguir ganhar mais, né, as pessoas. Outra coisa é a paciência, que hoje as pessoas não estão, né, tendo paciência de esperar, né? É tudo muito rápido, a geração mandou uma mensagem e é preciso que seja aberta naquele momento, você responda naquele momento, você solucione naquele momento. Eu acho muito complicado. Então, a paciência, o líder, ele precisa saber a hora de falar, né? A paciência ali para ouvir, respirar, para depois falar, para não falar errado. Porque hoje, uma das coisas mais difíceis, eu sempre falo isso, né? Eu falo muito com os alunos. Você pode pensar o que quiser de mim, mas não fale. Primeiro você pense. Porque às vezes uma palavra mal falada, depois ela não vai voltar e você não vai conseguir consertar. Então um bom líder, ele também precisa, além da empatia, ter muita paciência para lidar com essa geração que do imediatismo, sabe? Muito rápido que as coisas, você não consegue atender. Você não consegue atender 100 pessoas ao mesmo tempo. Então você vai ter que ter um planejamento, aí entra o planejamento que você precisa se organizar para que tudo no final dê certo.
Eu falo muito com essa aqui, ó. Que essa aqui quer as coisas pra ontem, né, Dona Simone? Eu sou bem rápida, né? Eu viro pra ela e falo assim, Não vamos imediatista, planejar? mas eu não sou imediatista, eu sou bem rápida, né? Meus pensamentos são muito rápidos, muito acelerados. E eu precisei aprender a estruturar o planejamento, a aguardar o tempo certo. E isso eu acredito muito que exige também, mulheres, coragem. Coragem. Porque coragem, na etimologia da palavra, é agir com o coração baseado na razão. Então, esse é o equilíbrio, né, que nós estávamos conversando antes de começar aqui o nosso pod só para elas. Você trazer isso de forma racional, intencional, né, Jaque? Sem que a gente exploda nas emoções. Porque se a gente não conseguir trazer isso, a gente é aprendível, né? É aprendível. Existe essa palavra? Você fez só voltando aí, você tinha me feito assim, se eu já passei por algum desafio, de às vezes assim, alguém assim, te colocar em prova, né? Será que você tem condições, se você consegue? Aconteceu, né, assim, algumas coisas, e uma delas, quando eu fui aceitar, né, passar pela prova para ser diretora, ele tem que passar por prova no estado, sabe? Você precisa passar por fase. Além de uma prova escrita, depois ser eleita, né, pela comunidade, pelos alunos, para ser a função de diretor das escolas estaduais. E aí, numa dessas, né, quando eu assumi, aí uma das funcionárias, sempre lembro disso, uma das funcionárias, ela sempre falava assim, eu acredito que você não tenha condição de sair de uma sala de aula e conseguir liderar tantos funcionários e tantos alunos e tantas famílias, com tantos problemas. E aí aquilo ali me incomodou por muito tempo. E através de todo o meu trabalho, meu planejamento, a minha empatia em tratar todos de uma certa forma e o meu comprometimento, depois de um certo tempo, né, ela chegou perto de mim. E aí ela relembrou aquele fato, falou, nossa, você está de parabéns. Eu não acreditava que você faria um bom trabalho, que você desse a volta por cima. Então, assim, eu me senti, a partir daquele momento, até por isso eu aceitei esse novo desafio, Sim. porque eu sou capaz. Né? A partir do momento que a gente coloca-se à disposição de fazer com coragem, né? Que é uma palavra forte, Aprendendo, com o coração, né? Aprendendo, né? Nós somos lapidados a cada dia. Então aquilo ali me deu força para aceitar esse novo desafio. Então, se eu não aceito o primeiro, talvez eu não teria o segundo e não estaria no terceiro. Ótimo. Então, essas fases, ela faz com que a gente cresça. Eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente tem desafio? Tem. Em todos os momentos, alguém vai te testar, às vezes vai duvidar da sua capacidade, mas as mulheres, elas conseguem sim. Nós temos condições de ser ótimas líderes. Que papo delicioso nesse pod só para elas dessa tarde. Um patrocínio dos estúdios Bunnies, videografia e fotografia. Para você que quer fazer o seu podcast, para você que quer eternizar os seus momentos, seja da sua vida profissional, seja da sua vida familiar, seja do seu produto. Olha, estamos com promoções incríveis nos estúdios Bunny. Então você corre para cá, já faz o seu contato, que os meninos estão te aguardando. Obrigada, equipe, pelo grande apoio desse pod só para elas. Então, o que nós percebemos é que para ser líder, nós precisamos passar por vários estágios. Mas a mulher, por si só, ela já tem um nível de liderança. Eu quero trazer para você Provérbios, capítulo 31. A mulher acordava às 4 da manhã, dava conta de cozer, dava conta de tampar o marido que vinha de viagem, de fazer comida, de liderar os seus empregados, de cuidar dos seus filhos. E ela fazia isso com toda tranquilidade, né? A gente não vê em nenhum momento a mulher se estressando, gritando, né, se escabelando por ser líder da sua casa, da sua vida, ali sendo empreendedora, né, junto ao seu esposo. E aí eu fico pensando, quantas mulheres hoje estão sem dar conta dessa liderança nata do nosso feminino, Ivonete? Eu acredito O que tem acontecido com essa geração? Então, menina, nós precisamos, né, ser exemplo. Eu acho que assim, eu sempre me coloquei como exemplo. Exemplo como mãe, a gente precisa ser exemplo. Se a gente está numa igreja, precisa ser exemplo na igreja. Se nós somos funcionários de alguma empresa, precisamos ser exemplo naquela empresa, porque tem alguém que está começando a sua vida e que está te observando. Muito bom. E há poucos dias eu recebi um elogio de um aluno que mandou: Ivonete, estou sempre me espelhando em você. Que lindo. Você sempre será o meu exemplo. Parabéns. E aí, com isso, a gente pode trazer, né, aqui como mães, que nós somos exemplos para os filhos. Então a gente sempre pensa assim, como professora, tem professor que vão ser professor de matemática, porque gostam da minha área, porque gostava de ouvir eu falar, dar aula, e assim por diante.
Então nós precisamos lembrar, né, que essas meninas que estão começando agora, que ainda estão, né, adolescentes, elas estão em observação. E aí quando elas espelham em nós, o que elas trazem para a vida delas? Então uma coisa boa é lembrar isso. Nós precisamos ser exemplo para essa nova geração, que às vezes é a geração do imediatismo, da falta de paciência, do estresse, Da ausência de coragem, né? de ausência de coragem. Então nós somos exemplo para essa nova geração que está vindo por aí. Oi, Principalmente. Vanessa. Só porque ela me lembrou uma coisa. Eu tinha uma professora de matemática, a Magali. Gente, eu era apaixonada com aquela mulher. Nem sei se ela tá viva hoje. Ela me colocou pra cheirar a parede uma vez. Eu lembro, naquela época tinha isso. E assim, ela me tocou tanto porque ela fez a gente fazer uma arguição na frente, né, que era uma prova, e ela me colocou em teste, coisa que ninguém nunca tinha feito. E eu acho que eu tenho um pouquinho desses negócios aí de neurotipo aí. Porque foi um desafio tão grande pra mim, e eu tirei nota máxima, que eu falei que aquela mulher, por ela ter feito isso, ela ficou na minha memória, assim, sabe? Você tem uma mulher assim na sua vida? Olha, eu tenho... De liderança, né? Tenho várias. Eu acredito assim, começa assim, a gente sempre fala que a mãe da gente sempre é aquela que vai influenciar, né? Não só minha mãe, a minha avó, com muita simplicidade, né? Na forma de gerir os filhos, os enteados, isso me marca muito, porque ela ficou sozinha, ainda ficou viúva, com vários filhos para criar. Me marcou muito. E quando eu saio da parte de família e levo para o profissional, eu falo que assim, na minha escola, eu tenho várias pessoas que foram muito exemplo para mim, sabe? Eu tenho a minha inspetora que trabalhou comigo muito tempo, eu tenho uma secretária que também foi uma que me encorajou, esteve comigo durante muito tempo, enquanto eu era diretora, ela foi minha secretária. Então isso me encorajou demais, sabe? Então a gente sempre se espelha em alguém, né? E por isso que é bom a gente lembrar, nós estamos só passando por aqui. E a nossa história, ela vai ficar. Um legado vai ficar. Aí a gente tem que pensar, como que tá ficando essa história? Sim. Sempre relembro isso. Vai ficar uma história boa para ser contada ou uma história que ninguém vai querer ouvir e nem dar nenhuma credibilidade? E isso aí, nós precisamos, né? Nós três aqui somos mães de meninas, e a gente percebe o quanto o feminino, ele vai passando de geração em geração. Né? As nossas filhas, elas repetem os nossos padrões, e às vezes a gente tem esses elogios lá de fora, mas assim, para mim, o que mais toca a minha liderança dentro da minha casa hoje, né, ser quem eu sou, uma terapeuta de sucesso, tá aqui hoje retomando o projeto, né, do Só Pra Elas, movimentando vocês, mulheres, para trazerem também as suas vidas, as suas histórias, mas é ouvir das nossas filhas: mamãe, eu te amo, quero ser igual você quando eu crescer, né? Isso não tem preço. Mãe, eu te admiro, você consegue dar conta disso tudo. Mamãe, deixa eu te ajudar para você não ficar tão cansada. Então Minha você filha faz isso. não é isso, gente? Isso enche a gente assim de alegria e aumenta a nossa coragem, né? De sermos líderes da nossa própria vida, da nossa própria história, e inspirar aquelas que estão vindo, como você disse, né? Eu até no dia que, né, terminou a votação lá na Câmara, né, da presidência, até o meu menino, né, que hoje tem 20 anos, ele foi um que mandou uma mensagem para mim, falou assim: nossa, mãe, parabéns, eu estou muito feliz por você chegar até onde você está sozinha. E porque é verdade, às vezes assim, né, não foi um apoio de pessoas por trás, uns outros políticos, né? É uma questão mesmo assim De honra. de correr atrás e você, né, ser protagonista daquele lugar que você está, e você conseguir chegar naquele lugar que você almeja. Ótimo. Então, assim, é muito importante eles reconhecerem isso na gente, né? Isso é Que a muito gente está bom. sendo exemplo. Isso é, porque a gente começa a perceber que há em nós, há no nosso feminino essa liderança, há em nós essa reciprocidade com a vida, né, de doar e receber, de entregar e ser reconhecida. Por quê? Porque quanto mais perto nós estamos do nosso feminino, maior a nossa liderança. Então eu acredito que muitas de vocês, mulheres, que hoje não se sentem capazes, olhem para si mesmas, olhem para dentro, avaliem as suas histórias e verifiquem a grande capacidade que vocês têm, porque sim, você dá conta, né? Sermos protagonistas e não vítimas. Não carregar a culpa de tudo que aconteceu, curar as nossas dores, trabalhar aquilo que a gente carrega na nossa história, que não é pouca coisa, né, mulheres? Não é pouca coisa, a nossa história, ela é uma história carregada de desafios, mas isso tudo nos prova que nós somos capazes. Né? Com certeza. Simone, você comentou aí algo, né, que a gente não comentou aqui antes, né? Nós falamos mais de sucesso, mas nós sabemos, né, que hoje, né, a gente pode aqui só dar um pequeno comentário a respeito do assunto, que ainda existem muitas mulheres aí sofrendo com feminicídio, sofrendo agressões, né? E a nossa cidade, ela tem algumas políticas públicas voltadas para esse público de mulheres que ainda estão sendo caladas, né, oprimidas, né? Você que trabalha com terapia, e você sabe muito que às vezes as mulheres estão aí sofrendo, clamando por uma ajuda,
né? E às vezes, né, não tem se dado conta da força que ela tem. Então a gente precisa mesmo conclamar todas as mulheres a procurar uma ajuda, né, se estiverem nessa situação, procurar uma ajuda num órgão público, né, no CRAS do seu bairro, ou até mesmo na saúde. Para quê? Ou às vezes uma pessoa no particular mesmo, que se identifique, uma terapeuta, um psicólogo, e tentar se curar. Porque nós somos capazes, sim, de dar a volta por cima. Nós não precisamos sofrer, né, ao longo de uma vida toda, porque alguém está ali, né, te menosprezando, ou está tentando te calar, te oprimir. Então a gente precisa, sim, ir ser porta-voz dessas mulheres e tentar ajudar essas mulheres, porque muitas ainda estão sofrendo, né, estão nesse processo de sofrimento porque não têm essa coragem. Então hoje nós falamos de muitas mulheres corajosas, mas nós sabemos que ainda existem mulheres que estão sofrendo e que nós precisamos estar estendendo a mão para essas pessoas, né, como mulheres mais já empoderadas, para que elas possam ter essa força e essa coragem de sair. Existe muita mulher que depende do marido, né? Muitas. E através dessa dependência, tanto financeira como emocional, pode acarretar em muita em violência, em abuso. Então, assim, é muito importante você trazer essa pauta, porque as mulheres, ela não tem noção de que ela pode pedir ajuda, né? Ela pode pedir ajuda para uma terapeuta, ou até mesmo se ela não tiver condições de uma terapeuta, ir para os órgãos, né, públicos. Sim. Então, isso aí é de suma importância mesmo. E é o que eu sempre digo no setting terapêutico. A sua história, ela não te define. O que te define é a decisão em fazer diferente. Se você não tem um recurso por si só, existem vários outros recursos que te elevem, que te tirem e que te busquem nesse lugar que você se encontra. E é tão importante isso, porque você falou para mim que existe um projeto agora, você e a equipe nova para esse ano de 2026, exatamente nas políticas públicas voltado para a mulher. Conta um pouquinho para nós sobre isso, nessa liderança feminina hoje da nossa cidade, da nossa região. Então, hoje, né, eu não sou a única, né, pela primeira vez, são 3 mulheres, né, que foram eleitas, nunca tinha acontecido isso na nossa cidade, né, e uma em cada função. Eu na educação, a Cássia na parte de assistência social, ela é psicóloga e ela também atua na assistência social, e a Monique na área da saúde. Cada uma de um bairro, cada uma de uma região, muito e cada bom. uma de uma área. Equipe de peso, hein, E aí, pela primeira vez, né, nós estamos aí com uma nova cara na Câmara, né, onde 3 mulheres super diferentes, que não se conheciam tão bem, né, foram se conhecer e têm tentado desenvolver algumas políticas públicas específicas para as mulheres. A prefeitura já atua nessa função de apoiar e tudo, mas nós estamos, né, na cobrança, na fiscalização, para que de fato esse trabalho, né, ele possa chegar até as pessoas que mais precisam. Nós vemos que ainda existem muitas pessoas que necessitam desse serviço, né, os lugares mais bem mais pobres, mais simples, eles precisam ter mais acesso a essas políticas públicas, para que, né, as mulheres não sejam violentadas. Hoje nós temos aqui no centro a Casa da Mulher, né, onde temos ali pessoas capacitadas, pessoas treinadas para atender as mulheres que não têm condições de pagar, que podem ir até ali, tem a delegacia de mulher, e basta a mulher pedir socorro. A equipe lá está muito bem formada, eu estou muito feliz com isso, muito mesmo, né, doutora Natália, a equipe toda de psicólogo, de médicos, de legistas, e existem possibilidades de se empoderar e de se tornar líder da sua própria vida, mulher. Isso é incrível, né, nós conseguimos, e isso é o mais importante de tudo, é sabermos que nós conseguimos. Não na guerra, né, contra o homem, não na guerra do poder, mas na luta contra nós mesmos, porque às vezes é aqui dentro que existem as nossas maiores lutas, né? Uma coisa interessante, Simone, que assim, é o nosso foco, né? Não só eu, como a Cássia, a Monique, a nossa intenção é fazer com que outras mulheres tenham a mesma vontade e corram atrás, e que as mulheres, principalmente, passem a votar em mulheres, que são líderes das suas comunidades. Bacana. Porque se nós tivermos mais mulheres, eu acredito que nós talvez teremos mais efeito de fato. E talvez essa política vai chegar mais nas pessoas. Hoje é possível ver que várias lideranças dentro das secretarias, né, que o nosso prefeito colocou lá como líderes para ajudá-lo, são mulheres. Tem a secretária de Educação, de Planejamento, tem a secretária do Meio Ambiente, são muitas secretárias da Saúde, são mulheres, ou seja, secretária de Desenvolvimento Social, ou seja, são mulheres. Então a gente vê que as mulheres estão tendo essa forma de chegar, né, até as pessoas, e isso é importante. Então, assim, fica aqui o meu convite, né, para as mulheres que estão aí precisando, né, de ajuda, de autoajuda. Não se deixe abater. Corra atrás, vai a um desses, né, locais que nós temos aí, tem dado essa assistência, e procure uma assistência, porque é importante você ter coragem de sair
e se mostrar forte e conseguir, né, se superar. Ou seja, seja líder da sua própria vida. Se torne protagonista de quem você verdadeiramente é, porque essa é a nossa essência. Um oferecimento dos estúdios Bunny, videomaker, fotografia, videofotografia, para você que quer registrar momentos incríveis na sua vida profissional, seja na sua família, seja com seu produto. E você que também quer ter um podcast, seja muito bem-vindo aos estúdios Bunny. Fato ou fake, o nosso quadro especial que coloca as nossas convidadas num beco de uma saia justa, né? Ivonete, fato ou fake, liderança é desenvolvida e não natural? Então, Simone, para mim é fake. Liderança, ela é algo natural? Sim, pode até ser, mas ao longo da vida ela é desenvolvida. E cada um desenvolve ao seu tempo, da sua forma, da sua maneira. É algo que você vai conquistando aos poucos, com o seu amadurecimento. Eu não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. Eu desenvolvi as minhas capacidades ao longo desses 20 e poucos anos. Então, isso é importante a gente lembrar. Podemos ter algo um pouco natural de liderança na veia correndo, mas o desenvolvimento, ele com certeza é ao longo dos anos. Ele é mais importante. Ele é mais importante. Jaqueline, fato ou fake? Vamos lá, fato ou fake, Ivonete? Liderar é mais sobre pessoas do que sobre processos. É fato. Sabe, Jaqueline, eu acredito muito ainda que a gestão de pessoas, ela precisa estar em primeiro lugar. Porque o processo só vai acontecer se as pessoas abraçarem a causa e trabalhar para que o processo de fato aconteça. Então, as pessoas realmente elas precisam estar em primeiro lugar. Por isso, o planejamento, a conversa, a empatia, ele precisa acontecer todos os dias, porque o bom líder é aquele que vai, de uma certa forma, conduzir para que os processos aconteçam, porque a equipe tem que estar ajustada, ela tem que estar ali bem alinhada, senão o processo não acontece. Por isso, eu acho que é fato. Sabe uma coisa de marketing, assim, que eu sempre falo com os clientes, né? Eles acham que os negócios é feito de dinheiro, é feito de fundação. Eu falo, não, é feito de pessoas. E o marketing é feito de pessoas. Se você não entender a pessoa, você não vende para a pessoa. Né? Então, realmente, isso faz muito Relações sentido. pessoais, né? Muito Relações sentido. pessoais. Faz todo sentido. Vamos para o último fato ou fake. Fato ou fake? Ser amado pelo time é tão importante quanto ser respeitado? E Então, eu acredito que é fake. Na minha posição e na minha opinião, é fake. Porque você ser amado, você pode ter seu melhor amigo ali do seu lado. Mas, quando você passa a ser líder, você precisa ter um outro olhar, um outro posicionamento, que é o de respeito. O bom líder, ele precisa ser respeitado para que tudo aconteça da melhor forma. É como um professor na sala de aula. Ele pode ter vários amigos ali dando aula. Imagina num centro universitário. Você tem vários alunos, você está dando aula para um amigo seu, pessoal. Mas naquele momento ali, o seu papel é professor. Então, você não pode ter a mesma conduta de que amizade e que professor. Então, para o líder é importante definir os papéis. Eu concordo sim, Ok. Simone. Ele é necessário, porque as pessoas não podem confundir o lugar de amizade com o lugar de respeito. Excelente. O bom líder, ele precisa ser respeitado sim. Não é para humilhar, não é para denegrir, não é para constranger de maneira alguma. Mas ele precisa ter esse olhar de respeito. Onde ele chega, ele precisa ser uma pessoa respeitada. Então, a amizade nem sempre ela cabe nesse momento. Excelente. A amizade, ela precisa ficar de lado para que o respeito possa fluir e as coisas acontecerem. Muito bom. Nós queremos agradecer imensamente a sua participação e agora nós vamos para o Pod Só Pra Elas. Ivonete, muito obrigada pela sua participação. Nós somos muito gratas pela sua disponibilidade. Sabemos principalmente da sua agenda corrida. Sua assessora está ali do nosso ladinho. Muito obrigada por estarem aqui. E eu quero agradecer imensamente pela sua participação no Pod Só Pra Elas. Dizer que pra gente é um prazer, né, Jaqueline, receber tanta informação. Essa mulher dócil, né? Obrigada. Com toda a liderança, com toda a capacidade. E nós queremos que você deixe agora pra gente um Pod Só Pra Elas. Primeiro, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com pessoas totalmente gabaritadas para isso. Muito obrigada. legal. Pela primeira vez participando de um podcast, para mim foi, assim, interessante, inovador, e espero que seja o primeiro de muitos. Seja Eu quero- sempre muito bem-vinda. Quero apenas agradecer nesse momento, porque realmente foi algo desafiador para mim, mais uma vez, e eu acho que realmente é necessário isso acontecer, né, ouvir as pessoas, parar um tempinho para ouvir, conhecer outras histórias, né, isso é importante. E para uma finalização de uma mensagem para as mulheres que às vezes estão nos ouvindo, né, fica aqui o meu convite, principalmente para você que está, né, precisando, às vezes,
se tornar dona da sua própria vida, tomar rédeas, às vezes que está um pouco frouxas, e precisa voltar a ter uma liderança, seja na sua casa, no seu trabalho, ou com as suas amizades também, né, que você possa ter essa coragem, né, daquilo que a gente falou hoje, a palavra coragem é uma coisa que me desperta muito, porque a primeira coisa que a gente precisa é ter coragem. Nenhum desafio vai acontecer na sua vida se você não tiver coragem de dar o primeiro passo, e que você possa dar esse primeiro passo, e procurar saber aquilo que você mais agrada, o que mais gosta de fazer, e que faça desse momento, talvez, um impulso para mudar totalmente a sua vida. Eu convido as mulheres que às vezes têm sentido assim, né, um pouco desanimadas, abandonadas, chateadas, e a gente vê tantos nomes, né, Tinhadas, e que a gente precisa dar essa volta por cima. Quero colocar aqui à disposição, né, caso alguém queira conversar, trocar alguma ideia, esteja precisando de alguma orientação também, né, quando a gente fala em relação a políticas públicas, estou à disposição também. Pode me chamar no Instagram. Deixa aí seu contato para nós. Com certeza, é só entrar lá, Ivonete Lacerda, que vai ver, né, o meu Instagram, pode chamar lá, estarei disposta, né, a contribuir, se for possível, né, tiver o meu alcance com essas mulheres. Ok. Jaqueline Bosa, como você está se sentindo ao final de mais um Pod Só para Elas? Gratidão no nosso coração pela sua participação mais uma vez. Esse projeto lindo. Estou abastecida de bastante conhecimento, porque liderança é um assunto que eu amo, que eu gosto muito, que eu acho que é essencial, até assim, igual você falou, para dentro de casa mesmo, né? Que eu acho que a liderança não é somente nas empresas. A liderança tem que ser uma coisa que tem que partir da sua vontade de ser líder, né? E assim, existe chefe, existe líder, né? E a liderança, ela inspira. E você é muito inspiradora, Ivonete. Obrigada. Obrigada, Ivonete. Nós te agradecemos. Agradecemos você também, mulher, que nos acompanhou até esse momento. Aproveite para seguir o nosso canal, acompanhar o nosso YouTube. Na próxima semana, mais um episódio do Pod Só para Elas. Um oferecimento Estúdios Bunny, fotografia e videografia para você.